oração, acalmando os nossos corações, graças a Deus. Sempre a gente fala, né, no exercício, nós procuramos estar aqui de corpo e alma. Muitas vezes nós estamos aqui de corpo, mas de pensamento nós estamos longe. E isso é ruim porque nós deixamos de aproveitar as bênçãos que a espiritualidade amiga tem para derramar sobre todos nós. E nós muitas vezes perdemos, fazendo este exercício de procurarmos trazer a nossa atenção para cá. E não existe método mais eficiente do que, claro, a disciplina do nosso pensamento, do que a respiração. Vamos respirar profunda e calmamente. E aí nós vamos tomando consciência do aqui e agora. E é o que nós precisamos para que possamos despertar. Despertar a nossa consciência, para que o nosso espírito possa se apossar do momento. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Vamos inspirando calmamente na sinfonia das águas que compõem o mar, desacelerando os nossos pensamentos. Na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. A amar. Oh, oh, a amar. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como cantar
Pai, que possa nos envolver com a sua luz, com o seu amor. Nos concedendo a permissão para iniciarmos mais uma atividade aqui neste ponto de luz. Nós vamos rogando que em sua misericórdia infinita Ele possa abençoar cada família aqui representada, visitando cada lar, levando a sua paz, serenidade, dando saúde do corpo, da alma, iluminando as nossas consciências, despertando a cada um para a necessidade da nossa reforma íntima, tão necessária, para que saibamos fazer escolhas acertadas, aceitando o convite do Mestre, aprendendo a amar, a servir, a seguir o roteiro divino de luz, que é o Evangelho que Jesus veio nos trazer. Rogamos humildemente, Senhor, que possa permitir aos benfeitores amigos que coordenam os trabalhos desta casa, que estejam conosco a sustentar estes trabalhos, a nos dar a proteção necessária para que nenhum mal do plano visível ou invisível, de encarnado ou desencarnado, possa perturbar o que foi programado para que aqui acontecesse, e que todos os trabalhos da noite, Senhor, transcorram conforme a vontade do nosso Pai Celestial. De uma forma especial, que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Simone, para que ela conduza as reflexões da noite, nos auxiliando na compreensão das tuas leis, dos teus ensinamentos, que sempre está a nos dar a direção certa. É esse o farol, Senhor Jesus, em nosso caminhar. E que este ponto de luz continue sendo para todos nós esta referência, onde aqui encontramos a paz, a harmonia, onde conseguimos desacelerar os nossos passos, reequilibrar os nossos pensamentos, renovar as nossas esperanças e fortalecer a nossa fé. Com a tua permissão, então, amado Mestre, nós vamos cantar para o nosso querido e amado Bezerra de Menezes, e homenageando este adorável benfeitor, trabalhador da tua seara, nós homenageamos e agradecemos a todos os outros, muitos deles anônimos, mas que estão a secundar os nossos trabalhos, coordenando as nossas atividades e sustentando a cada trabalhador nesta casa, nos dois planos da vida. Esteja conosco, Senhor Jesus, nos abençoando hoje e sempre. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus.
Eis o que Deus juntou. E aí, no item 4, abandonar pai, mãe e filhos. E aí Jesus disse: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Então está lá em São Lucas. E aí em São Lucas, ainda no capítulo 9, ele diz: um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permiti dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Que esta reflexão venha somar com a reflexão que nossa irmã Simone nos trará. Tá bom? Maravilhosa, que acomoda os nossos corações. E lembrando a Alcione, né, o tempo todo no livro Renúncia, quando ela traz para a gente justamente isso, que o Evangelho de Jesus a gente tem que conhecer, a gente precisa meditar, a gente precisa sentir e precisa viver. Se nós não passarmos por essas etapas, nós não vamos conseguir fazer a nossa reforma íntima, mudar, né, as nossas más inclinações. E nesta noite nós estamos aqui representando a área da família da Aliança Municipal Espírita de Patinga. Essa semana começa uma rodada de conversas, um diálogo muito bom sobre a missão do lar, mas na visão da doutrina espírita. Então nós gostaríamos assim de trabalhar algumas questões muito importantes, né, de algumas literaturas que nós trouxemos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Trouxemos o livro Consolador com algumas questões assim, importantes para a gente ver o que os espíritos, né, estão nos instruindo nesse momento tão delicado, onde a gente tem uma missão belíssima com aqueles que nós estamos ali juntos, né? Como que a gente pode ajudar? A gente sabe que a gente tem tantas dificuldades. Quando o bebê chega, tem gente que fala assim: por que não veio com uma bula? Para que a gente possa ler, para ver como que a gente vai cuidar, né? Mas a orientação Jesus nos dá do amor, a do perdão, né? Lembrando seu Honório que o Evangelho é muito simples de Jesus. Quando nós não estivermos amando, que a gente perdoe. E quando a gente não estiver perdoando, que a gente ame. E aí a gente conseguiu entender o Evangelho de Jesus. E aí, gente, para a gente refletir um pouquinho das palavras, né, do nosso texto, hoje eu gostaria que vocês me ajudassem, porque eu tenho certeza que todos têm uma contribuição a dar no que a gente vai estar dialogando aqui. É mais um diálogo, né? Então, nós queríamos muito começar dizendo o que a gente entende por missão, né? A gente vê os grandes missionários dentro da doutrina espírita, fora da doutrina espírita, nós conhecemos vários missionários. Mas o que essa palavra remete a nós, a cada um de nós? Qual será a nossa missão? Será que nós temos missão? Será que nós saímos do plano espiritual, né, porque a gente faz um planejamento e aí todo mundo fica pensando assim: nossa, mas será que eu planejei o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que eu estou vivenciando? Nós temos um livre-arbítrio, nós podemos modificar. Mas antes de reencarnar, no livro Nosso Lar, nós temos uma missão. Nós sentamos com os amigos espirituais e não é fácil para recompor esse conjunto de espíritos
para que reencarnem juntos, porque o próprio André Luiz, no nosso lar, já nos dá essa visão da dificuldade que é. Quando ele chega, ele pergunta onde está o pai. O pai não estava lá naquela colônia, mas estava numa esfera um pouquinho mais inferior, ainda, né, no sofrimento, na crosta, onde nós estamos, né? Então, o pai não se encontrava lá no nosso lar. E aí nós vamos, depois ele pergunta pela mãe, a mãe estava numa esfera superior ao nosso lar. A filha, né, desculpa, a irmã ela também não se encontrava lá, ela já estava num estágio mais evoluído que o André Luiz. Vocês imaginam o que é espiritualidade? Conseguir administrar o momento certo com todos esses espíritos, né? Nós precisamos estar, quem vem como pai, quem vem como a mãe, quem vem como filho, isso tudo é planejado, é tão sério isso, que a dona Laura, não sei se vocês vão lembrar, vocês que já leram o livro Nosso Lar, a dona Laura, ela desencarnou, o marido já se encontrava na Polônia há mais de 18 anos. E aí, a dona Laura, ela não queria voltar à Terra, à crosta, porque os mensageiros já começaram a inspirá-la para que ela pudesse, né, se organizar para retornar. Ela, não, mas agora eu cheguei, reencontrei com meu marido, era tudo que eu queria, fiquei 18 anos distante, né? Então eu gostaria de permanecer no nosso lar. Ele trabalhou, gente, quase 11 anos para comprar uma casa. Porque lá no nosso lar a gente tem que trabalhar, não sei se vocês sabem, né? Se é uma notícia boa, né, Marquinhos? Lá não trabalha 5 dias, trabalha 6. E a gente vai trabalhar 8 horas, mais 4 bônus horas. Sem carteira assinada. E só para comprar uma casa, não pode comprar 2 no nosso lar, né? Uma só. Então esse marido trabalhou quase 11 anos. Eu fui fazer a conta, né, dos bônus horas que precisavam para comprar uma casa e trabalhou quase 10 anos, 11 anos para poder adquirir. Então a gente vê que depois daquele sacrifício todo, ele recebe essa esposa, né, que desencarna, e a dona Laura ela não queria retornar. Ela não queria de novo voltar para a crosta, esse sofrimento, essa dificuldade, né? E aí então um dos amigos espirituais falou, olha Laura, depois das suas atividades, eu vou te convidar para que você vá para o Ministério da Comunicação. Todos os dias você vai começar a ver os seus últimos 300 anos reencarnatórios. E a Laura começou a assistir as suas últimas, né, as suas vivências, né, as suas experiências. E aí ela demorou 2 anos para poder ter consciência do que foi as suas últimas 300, né, os 300 anos de reencarnação da Dona Laura. Dona Laura, antes de terminar de ver, já estava pedindo para reencarnar, porque ela viu que ela precisava urgentemente ressarcir aquilo, né, que ela tinha ainda que ressarcir mediante aqueles que ela, durante muitos anos, vem reencarnando. E nós reencarnamos com um coletivo, né? Eu vou reencarnar sempre com essa pessoa, sempre, mas eu posso mudar de posição, né? Um momento sou filha, outro momento eu sou esposa, no outro momento eu sou esposo. E aí a questão 202 do Livro dos Espíritos fala disso perfeitamente, né? O que importa, qual é a importância do espírito escolher vir homem ou mulher, né? E os espíritos respondem que isso pouco importa. Vai depender da sua missão, vai depender do seu planejamento. Aí sim ele vai escolher como ele deverá ser, né? Então a gente vê que é um trabalho planejado, é um trabalho muito difícil de ser realizado quando nós estamos no plano espiritual. Então todos nós temos uma missão. A missão, normalmente, com certeza, ninguém fez trajetória, ninguém planejou ser infeliz. Alguém planejou ser infeliz? Não.
Todos nós planejamos felicidade. E aí então, o conceito de missão que a gente traz é um encargo, é uma incumbência, ele é um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Quando a gente vai lá no dicionário, nós vamos encontrar que a missão, então, é um dever. Nós precisamos entender que nós estamos dentro, né, de um trabalho que nós nos propusemos a realizar. Nós nos propusemos a nos dedicar com o melhor que nós temos. E aí, então, eu pergunto para vocês, qual seria o significado de lar? Lar. O que vocês acham assim que essa palavra traz para nós, né, para que a gente possa refletir? Porque quando nós começamos as nossas histórias, nós começamos com muitos sonhos. Acredito que sim, todos nós. Com desejos de que tudo fosse dar, né, certo, perfeito. E para dar perfeito vai depender de nós. E esse lar é esse sonho, justamente esse sonho. Se a gente parar para refletir, né, para a gente voltar no tempo, porque a gente vai ter que voltar no tempo, né, porque o que mais a gente faz lá no plano espiritual é rever os nossos feitos, né, do passado, até para que a gente memorize, a gente avalie, para que a gente possa pensar as melhorias que nós vamos nos propor a fazer. E aí, com essa consciência, a gente vê que o significado de lar, na etimologia, é uma origem da palavra lar, que vem do latim, lares. E ela significa Deus que protege a casa. Eu não sabia, achei tão lindo. Deus que protege a casa. E aí, logo depois, fala assim, o lar é a realidade psíquico-afetiva formada pela relação entre a casa e os seus moradores. Então é nessa relação entre os moradores é que se constitui o lar. Nesse dia a dia, nessa convivência, nessa oferta das melhores palavras, dos melhores sentimentos, porque o lar deveria ser aquele lugar onde a gente deveria primar assim os melhores sentimentos, as melhores palavras a serem ofertadas. Porque ali nós estaremos, né, com as pessoas mais importantes que nós escolhemos e que nós planejamos estar. E aí então é colocado que o lar é o lugar onde o amor está. O lar é onde o amor está. Depois tem outro significado que diz, é se sentir bem-vindo. Né? A pessoa que chega, olha como a gente foi acolhido, né? Aqui no ponto de luz. Que delícia ser bem acolhido, ser bem-vindo. A gente sente o amor. No lar tem que ser da mesma forma. E outro conceito é lugar onde o Wi-Fi conecta automaticamente. Né? Automaticamente. Não precisa procurar o Wi-Fi não aqui. É automático. Conecta na hora, não é? Isso é internet. Pois é. E aí depois fala que onde se está seguro. O lar deveria ser esse local onde eu me sinto segura, é meu refúgio. É onde as pessoas me conhecem, é onde que eu retorno, é onde depois de um dia de trabalho, de passeio, quando eu chego... Fica na paz. Oi? Fica na paz. É, exatamente, né? É o refúgio, é onde a gente sente a paz, é onde a gente busca mesmo ali estar mediante aqueles que nos conhecem verdadeiramente. Fala até que leem a nossa alma, sabe direitinho como nós somos, né? E aí também tem outro significado que fala que é moradia que faz bem.
Então, o lar, quando a gente vê esses conceitos, tem que ser esse conjunto. Se ainda não é, precisamos fazer com que as relações que nós temos com aqueles que nós escolhemos caminhe para que chegue nesse ponto de amor, de fraternidade, de reconhecimento, de consciência, de dever, de missão, de trabalho. Porque, na verdade, se a gente quer saber como é que vai ser o nosso futuro, você sabe? Como é que a gente pode saber como é que vai ser o nosso futuro? Já pode ser nosso comportamento de agora. Exatamente. Ganhou uma estrelinha. Ganhou estrelinha. Você tem que observar como que você está vivendo agora. Não adianta olhar o passado. O passado são experiências boas, que a gente, né, as menos felizes que a gente não deve percorrer mais. Mas é isso que você colocou. É o local onde é o local onde nós vamos começar a fazer uma análise. A questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho vai nos trazer assim uma recomendação. E vai dizer assim: fazei o que eu fazia em vida, toda noite. Observe como é que foi o dia, o que foi que a gente ofertou de palavras, de sentimento, como é que foi o nosso relacionamento com as pessoas que nós estivemos durante o dia inteiro. E aí, fazer um check-up todos os dias à noite. É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia em vida. Então, assim, fazendo essa análise séria, a gente vai se autoconhecendo e vai percebendo também o que a gente precisa melhorar. Em que eu posso, né, fazer com que esse lar realmente seja esse espaço de troca de experiências, de respeito, de amor, de paz. E aí eu pergunto para vocês, não preciso responder não, é um pensamento interno, né? Meu lar, ele está em paz? Sim. Sim. Sim, mas não precisa responder, é uma reflexão para que a gente possa fazer. O meu lar, ele está em paz? Se ele não, porventura, não se encontra em paz, como que nós podemos fazer, nós sermos o instrumento do Evangelho de Jesus para que a gente promova essa paz? Porque não adianta a gente ser bem tratado no trabalho, né, Marquinhos? Eu trabalho, a gente se arruma todo, vai para o trabalho, tem que relacionar bem para não perder o emprego, tem que ficar, né, tem que ter uma ética profissional. Mas na nossa família também deveria ser assim. A nossa família deveria ser mais especial do que quando a gente se apronta para sair do trabalho. No nosso lar, nós deveríamos, né, nos arrumar, nos aprontar, ajeitar, deixar as coisas da melhor forma possível, fazer tudo com um toque de amor para aqueles que estão ali conosco. Imagina a gente fazer uma comida chateada. Assim, não dá, não parece. Não é? As energias, gente, nós temos que pensar que tudo é energia, que tudo ali pode até adoecer alguém, né? Então nós precisamos entender que o nosso lar é esse local de amor, de paz, de aconchego, né? Que eu quero estar, que eu preciso estar bem, que eu preciso me relacionar com todos aqueles que estão ali. Então, gente, tem uma historinha que eu vou trazer para vocês aqui, que é muito interessante, que fala sobre o lar, né? É uma história que alguns de vocês devem conhecer, que fala a história intitulada O Verdadeiro Lar. O mundo daquela mãe havia desabado. Com o divórcio, ela herdou assim, muitas contas atrasadas, incluindo as prestações da casa, do plano de saúde. Seu emprego de meio expediente gerava uma renda muito pequena e poucos benefícios. Sem nenhum apoio financeiro, ela perdeu a casa. Para não ficarem ao relento com muito sacrifício, conseguiu alugar um trailer que ficava estacionado num acampamento local. E aí, para ela e seu filho de 5 anos,
Aquilo era só um pouco melhor do que morar em seu pequeno carro, mas ela desejava de coração poder proporcionar algo mais para sua criança. Certa noite, depois de brincar um pouco com um jogo de tabuleiro, ler algumas histórias para o seu filho, ela disse: filho, que fosse brincar, né, filho? Vá brincar lá fora até a hora de você dormir. Enquanto o garoto se distraía, ela sofria, acessando os aplicativos bancários para analisar as despesas. De repente, ouviu vozes. Deu uma olhada pela janela e lá estava a gerente do acampamento, falando com o pequeno. Ei, garoto, você não gostaria de ter um lar de verdade? A mãe ficou tensa, prendeu a respiração e chegou mais perto da janela para ouvir a resposta. Uma emoção muito forte tomou conta do seu coração, tão sofrido, quando ouviu a resposta de seu filho. E ele responde à senhora: há construções luxuosas, mansões imensas, que servem apenas para proteger seus habitantes das intempéries, mas não se prestam a oferecer o calor do afeto de um lar aconchegante. O espaço físico pode ser amplo, contudo, se não houver os laços de amor, não será um lar de verdade. Uma casa pode ser construída, também é fácil de desmoronar. Basta uma forte tempestade, uma inundação, um terremoto, outro fenômeno equivalente. A construção de um lar requer um investimento diferente. É preciso muita atenção, muita renúncia, entendimento, perdão, ternura, afeto, companheirismo e confiança. Um lar assim jamais será destruído, porque seus alicerces são invioláveis e resistentes até mesmo às mais ameaçadoras catástrofes. Dentro desse lar, dificilmente o vício terá acesso, mas se por acaso penetrar sorrateiramente, será vencido pelo diálogo amoroso, que faz parte dessa construção. As lutas podem ser difíceis, parecendo quase impossíveis de serem vencidas, porém, a união baseada no amor vencerá sempre, porque suas estruturas são inabaláveis. Quantas famílias vivem sob o mesmo teto e não se conhecem? Quantos familiares se isolam nos vastos cômodos, carregando sozinhos seus dramas sem compartilhar com ninguém, pois são estranhos vivendo na mesma casa? Mas se há um lar verdadeiro, podem faltar recursos financeiros e até o necessário, mas os laços de afeto, eles estarão sempre bem apertados, dando sustentação e esperança para aqueles que nele vivem. O lar é um templo onde podemos cultivar e manter as mais puras afeições e os mais sagrados laços de amor. Dessa forma, façamos do nosso lar um santuário, onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Então, essa mensagem, ela está no Momento Espírita, né? Uma redação do Momento Espírita, que traduz justamente o que é o lar. Porque a casa em si, né, independente da construção, do tamanho, ela pode ser destruída. Mas o convívio daquelas pessoas é o mais importante. E isso é muito interessante porque Jesus, isso é tão interessante que no livro Jesus no Lar, eu acho que é o capítulo 1, né, a sogra de Pedro, ela estava com o coração muito assim, sofrido, porque na verdade ela chegou até Jesus e disse assim, aí Jesus, percebendo, Jesus pergunta à sogra de Pedro por que ela estava tão, né, com o coração tão doído, e ela fala, Senhor, muito difícil manter o relacionamento com todos os familiares.
Tem uns que são muito difíceis. Como conviver com esses familiares que são tão difíceis? E Jesus olha para ela e diz assim, quando você vai receber visita, como que você prepara as lentilhas? E aí ela diz assim, Senhor, eu coloco para cozer durante muito tempo. E Jesus fala com a sogra de Pedro assim, mas aquelas lentilhas, depois de ir ao fogo e ficar ali, né, cozendo, sempre fica uma ou outra bem dura, que elas não cedem ao calor do fogo. O que você faz com essas lentilhas? E ela então responde, Senhor, eu retiro essas lentilhas para não machucar a boca dos meus convidados. E aí Jesus diz para ela, não se preocupe, porque nesse cadinho que é o lar, nessa fornalha de relacionamentos, de aquecimentos, né, de vivência, aquele que não amolecer, aquele que não, né, se voltar a esse tratamento com amor, com tolerância, com paciência, esses serão retirados e lançados para fora. E aí, meus irmãos, essa mensagem, ela nos traz uma realidade agora no momento de transição, que é uma questão que a gente tem conversado, pelo menos no meu lar, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar. Eu falo com todos eles assim, olha, que bom que a nossa família é linda. Não que seja perfeita, não tenhamos problemas, temos muitos problemas, né, Marquinhos? Mas eu falei com eles assim, vamos tentar seguir Jesus, porque a maior dor que nós vamos sentir agora no momento da transição é quando a gente chegar, depois da nossa partida no plano espiritual, e a gente vê como André Luiz, que cada um foi para um lugar. Só que dessa vez, quando a gente desencarnava, a gente ficava no mesmo orbe terrestre. Dessa vez não. Dessa vez é o último chamado para nós, depois de 2000 anos. E talvez a gente não tenha uma composição do lar da mesma forma que a gente está tendo vários e vários milênios nesse progresso espiritual. Vamos encontrar em algum momento. Mas de repente eu vou ter que ir para um plano de prova e expiação novamente, ou eu vou ter que ajudar um planeta primitivo. Eu preciso deixar o meu coração ser aquecido pelo Evangelho do Cristo. Essa lentilha que é o meu coração precisa ser aquecida pelo Evangelho de Jesus. Se eu não lembrar novamente Alcione no livro Renúncia, conhecer o Evangelho, meditar o Evangelho, sentir o Evangelho e viver o Evangelho, nós vamos continuar no mundo de provas e expiações. E o Cristo quer que a gente continue no mundo de regeneração. E o Espiritismo veio para trazer essas verdades. E o lar é a nossa primeira missão. O lar é a nossa primeira missão. E nós precisamos nos unir nesse momento justamente para conversar sobre o nosso espírito. A condição do nosso espírito, como que ela está, o que ele precisa melhorar. Aquele que não está ainda preparado para ouvir, vamos respeitar. Mas se eu tenho o culto do Evangelho no lar, que eu diga, que eu tente analisar, né? O que o Cristo está dizendo no Evangelho para mudar a minha vida. E aí então, nós perguntamos assim, qual seria o conceito de lar na visão espírita? Né? Porque nós vimos no contexto geral, o dicionário, nós já sabemos o que é lar, nós já sabemos o que é missão, mas na visão espírita, porque tem uma diferença muito grande. E aí então o Emmanuel, ele vem falando para a gente no livro Missionários da Luz. Ele fala, o lar não é somente morada de corpos, mas acima de tudo a residência das almas.
O Emmanuel tem um livro que chama Momentos de Luz. Acho que se não for luz é paz. Mentira, gente, lembrei. Momentos de Ouro. Acho que o Emmanuel falou aqui. Momentos de Ouro, do Emmanuel. E ele tem uma mensagem que ele fala pra gente assim: se você, sua alma está no corpo feminino, se você não quer nenhum compromisso com aquela alma masculina, não toque o coração daquela alma. Se você está num corpo masculino e vê aquela companheira que te afiniza com os seus ideais, mas se você não quer nada sério, não toque o coração dessa companheira. Porque nós não sabemos quantos crimes e dores nas sombras, quantos abortos, quantas desilusões, quantos transtornos espirituais, quantas pessoas que enlouqueceram porque foram abandonadas. Emmanuel fala isso nesse texto. Então, quando a gente vê que é, acima de tudo, a residência das almas, nós temos que entender que todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos muito importantes, por mais que a gente conheça o outro e todos os defeitos que ele tem, porque nós estamos num mundo de prova e expiação, não tem ninguém perfeito. Não existe. Quanto mais conhecer as imperfeições, mais eu deveria amar. E muitas das vezes a gente desiste, a gente não quer, a gente quer viver outras experiências. Mas se eu conheço tanto a dificuldade que o outro tem, fica mais fácil de eu dizer: olha, estou aqui com você, né? Vamos tentar mudar, vamos tentar seguir junto aí para ver se você consegue superar. Eu vou te ajudar, você me ajuda. Porque aí a gente já conhece as almas, a gente já sabe, né? É igual o Wi-Fi que conecta automaticamente. Nós olhamos para o nosso filho, nós já sabemos, quer dizer, não como Jesus. Jesus nos olhava e viu nosso histórico perispiritual, nosso acervo, né? A nossa natureza espiritual. Mas nós, se tivermos o cuidado e o zelo de analisar cada um, os filhos que são diferentes, com experiências diferentes, nós conseguimos fazer essa leitura das dificuldades, dos desafios, das conquistas, do que precisa melhorar, daquilo que precisa, né, ser compartilhado com outros. Então, logo depois o Emmanuel, no livro Luz no Lar, no capítulo 46, ele nos coloca que o lar na Terra ainda é o ponto de convergência do passado. Porque nós ainda precisamos vir nesse modelo. Nosso corpo ainda é denso. Nós vamos passar muitas reencarnações, talvez 1000 anos, para a gente sutilizar o nosso espírito para refletir no nosso corpo espiritual. O nosso perispírito é semimaterial, porque é o corpo que nós nos apresentamos depois da desencarnação. Mas com a evolução, nós vamos sutilizando e vamos imprimindo isso no nosso corpo físico. E ele vai sutilizando cada vez mais. E aí até que a gente não precise mais ver, porque nós temos lá, né, a questão, não vou lembrar agora, 189, me parece, do Livro dos Espíritos, que vai dizer que Júpiter e alguns planetas aqui do nosso sistema solar não existe mais essa forma de você ressarcir os seus débitos, porque não existe mais débitos. E eu tenho outra forma de convivência. Eu não preciso ter a gestação, eu não preciso nascer, eu não preciso ter dores de parto, eu não preciso viver desse formato, porque eu já resgatei, eu já superei. Mas o resgate na doutrina espírita, muitas das vezes parece assim: ah não, eu vou aguentar porque daqui a pouco eu estou livre. Como se o outro fosse um empecilho, fosse um peso em nossas vidas. E a gente esquece que ele é filho de Deus como eu, e ele tem que ser tão querido e tão amado e tão dar tanta importância
semelhante a Ele como eu gostaria de ter. Então faça o outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Essa é a regra. Essa é a regra. Faça ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. E aí, muitas das vezes, quando a gente coloca isso como regra de vivência, a gente silencia, porque o homem velho às vezes quer ainda permanecer naquela postura antiga de falar verdades. É verdade, não tem verdade nenhuma. Nenhuma. Ainda não. Como diz o Emmanuel, ainda precisamos do lar, porque é o encontro do passado, é o encontro dos resgates que nós temos. Aquele filho difícil, olha lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Está aqui, quem quer saber que tem, não sei, né? Todo mundo aqui não deve ter filho difícil. Mas o Evangelho fala. Quem quiser saber por que tem um filho difícil, ele coloca aqui: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Porque nós, sem Jesus, gente, a gente seca no egoísmo e no orgulho. Nosso coração fica seco, em tudo a gente fica indiferente. Nada a gente sensibiliza sem Jesus. E aí diz assim: depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Tem mais coisas aqui, mas fica com o dever de casa, capítulo 5. Fala das uniões infelizes, por conta dos nossos interesses, por conta da nossa vaidade, por conta do externo, do material, que a gente olha muito as questões ainda materiais, e não são as afinidades da alma, né? Então o Evangelho vem trazendo que se a gente fizer aquilo que Santo Agostinho recomenda na questão 919, junto com o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar ali onde é que a gente poderia ter exigido um pouquinho mais de nós, envolver essas almas, esses espíritos, para que eles pudessem ter forças, né, para poder sair daquela condição que eles já traziam de um tempo atrás. Né, porque assim, a gente desencarna, quando a gente encarna, a gente começa do ponto que a gente parou. Né? Nós vamos dar sequência. Por isso que a gente precisa, assim, viver o Evangelho o mais rápido possível, assim, com muito sentimento, com muito amor, para que a gente possa realmente avançar, né? Subir o degrau, porque a gente vai de degrau a degrau. E o Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele fala que a escola das almas ensina que o lar, na maioria das vezes, ele é o cadinho santo ou forno preparador. Né? E tem um diálogo muito bonito quando Jesus estava passando para o repasto na casa de Lázaro, Marta e Maria. Está lá no livro Primícias do Reino. Então, quando Jesus ele estava ali preparando, Marta preparando o repasto, né, que era o almoço, a Maria ficou sentada no chão, ajoelhada aos pés de Jesus, né, Jesus contando o que queria fazer, deixando seus planos ali naquele momento rápido que ele estava passando na hora do almoço. E Marta, vendo a Maria ali conversando com Jesus, disse: Senhor, eu aqui estou me refastelando de trabalhar, fala com Maria, com
coisa assim, não está fazendo nada para poder me ajudar? Tem isso lá não, tá, gente? Mas a intenção era essa. E aí Jesus diz assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E naquele momento, né, nós vamos ver a Amélia Rodrigues dizer que vem a consciência em Marta, e Marta fala assim, ah, Senhor, são os hábitos tão arraigados. Ela entendeu que Maria estava ali pegando todos os ensinamentos para a vida espiritual, a vida, que é o espírito imortal. E aí, Jesus fala assim, mas temos que romper com as nossas algemas. Porque quando a Marta fala, ah, Senhor, são os hábitos tão arraigados, os nossos hábitos arraigados são aquilo que a gente cria, que está fora do Evangelho. Ah, eu sou muito sistemática, eu gosto das coisas assim. Mas depois de morrer, não tem. A gente tem que viver como se a gente estivesse já partindo, gente, porque na verdade não sabemos a hora. Mas por isso que a gente pega lá o nosso lar e os mensageiros, vocês vão pegar o livro Os Mensageiros, tem mais de 18 relatos, a gente fica preso, a gente não consegue nem se ajudar depois que morre, porque a gente fica preso à situação que a gente criou aqui na Terra. Tem um caso de um senhor lá no livro Os Mensageiros, que ele fala assim, com o Aniceto, aqui eu estou querendo voltar para minha casa, porque meus bois, minhas fazendas lá, meus filhos, nossa senhora, eu vou acabar com tudo, meus filhos não têm juízo nenhum. Aí o Aniceto, calma, seu fulano, esqueci o nome dele agora, calma, olha bem, quando o senhor veio para cá, sua esposa o trouxe, porque sabe que aqui é o melhor lugar para o senhor ser tratado. Então agora o senhor vai cuidar da saúde do Senhor. Ah, mas os filhos do Senhor são filhos de Deus também. Eles deverão ter responsabilidades lá na terra, de cuidar das coisas. Não falou nem que ele tinha morrido. Achei interessante isso. Conversou com ele como se ele não tivesse morrido. Deu serenidade, tranquilidade, falou assim, fica tranquilo, deixa lá eles cuidarem, para eles aprenderem. E aí, então, a gente vê que para ser ajudado, depois que a gente retorna, a gente fica tão vinculado nas posses que a gente tem, né? Quando não é no dinheiro no banco, é na fazenda, no gado, no carro, a gente pode ter tudo. Porque, inclusive, o Evangelho fala de um capítulo sobre a riqueza. A riqueza é um dom de Deus. Podemos ter o que a gente quiser, através do nosso suor, do nosso trabalho. Só que nós temos que trabalhar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque essas chagas dentro do lar vão fazer com que a gente fique vinculados, presos àquelas questões, né, que a gente adquiriu. Então a gente precisa trabalhar o desapego. Desapego ao filho, desapego ao marido. Né? Porque a gente até usa pelo nome, né? Meu marido. Ixi, depois vocês lembram do Né Luiz chegando lá quando a sua esposa tinha refeito a vida com outro e ele estava com outro marido. Então, a gente precisa entender que os nossos filhos estão em condição dos nossos filhos nesse momento. Na próxima oportunidade, experiência de vida, talvez a gente já venha com uma organização um pouco diferenciada. Então, a gente precisa entender que o nosso lar é esse cadinho santo ou forno preparador. E aquele também que quer voltar com aquele conjunto de pessoas que a gente deseja isso, talvez teremos mérito. Mas também tem pessoas que falam assim, não, vou cumprir aqui porque eu não quero mais, vai voltar, com certeza, tá? Mas a gente tem um esquecimento, né, Marquinhos, que a bênção de Deus é essa. Esquecimento. Esqueci, passada, a gente vem. Sobrinho. Imagina aquele bebezinho lindo que você está com ele no colo e fala assim, nossa, tirou minha vida na última encarnação e eu estou aqui cuidando dele como filho. Eu tenho que esquecer. Então a maior bênção que Deus nos dá é o esquecimento. A gente começar uma nova história, né? Tem até uma história do Chico que ele fala assim,
uma mãe. Chico nunca trazia a verdade, né, da forma como ele a via espiritualmente. Mas essa mãe teve um filho, e esse filho, ele teve uma enfermidade. Ele era pequenininho. Desde pequenininho, na cidade que ela morava, eu acho que vocês já escutaram essa história, tinha uma ponte. E ela ficava preocupada, porque desde pequenininho o menininho corria na ponte, ficava ali olhando a água com vontade de pular na água. E ela ficava assustada, atirava o menino. O menino foi crescendo, repetindo essa situação. Até que, com, não vou falar a idade que eu não estou lembrando, 4, 5 anos eu acho, ele tem uma enfermidade e precisa tirar as pernas. Então ela fica, né, desolada e vai no Chico, e o Chico, não, acalma o coração, né? Calma o coração, ele precisa desse resgate e tal. E aí tirou as pernas. Passado um tempo, gente, é o contrário, ele nasceu com aquele talidomida, sem os braços. E aí ele tem enfermidade e perde as pernas, a mãe desesperou. Quando a mãe chegou no Chico, o Chico falou assim, olha minha irmã, eu vou te falar que nas últimas... mas por que está acontecendo isso? Meu filho vai desencarnar e eu estou muito desesperada, ela estava numa dor imensa. Senhora, então eu vou te dizer o seguinte, o espírito, nas últimas 5 reencarnações, ele suicidou. E ele falou que se novamente ele tivesse o desejo, né, lá, quando ele estava no plano espiritual, de novamente cometer o delito, que tirasse as pernas, os braços, tirassem tudo dele, que ele não podia falir mais, dizendo, né, que a irmã Sheila, né, o espírito de irmã Sheila, no livro Luz no Lar, ela fala que o lar é o coração do organismo social. Porque se a gente quer mudar o mundo lá fora, Gandhi também já dizia isso, vamos começar por mim, vamos começar pelo meu lar. Não adianta eu querer mudar tudo lá fora, se aqui está tudo fora do lugar. E aí ela diz que em casa começa a nossa missão no mundo. Se nós queremos ter uma missão, que nós então tenhamos a missão do nosso lar. Após todas essas reflexões sobre a visão dos espíritos relacionadas à ideia de lar, então nós perguntamos, qual é a missão do lar na visão espírita? Então, entendendo, né, toda essa importância, no livro Consolador, aí, finalizando, eu queria mostrar para vocês, acho que 2 livros que a família, ela tem que estar, esse aqui na cabeceira, Vereda Familiar, né? Pelo espírito Teresa de Brito, uma psicografia de Camila, através de Raul Teixeira, e ele tem orientações aqui para os avós, na medida certa, para não interferir na educação dos filhos, tem sobre a criança, tem sobre os pais, separações, consciência. Esse livro é livro de cabeceira, né? E esse Consolador, ele realmente, assim, a questão 110, nós temos várias questões que vêm dizer da missão, do dever, da atitude, né? Por exemplo, tem uma questão aqui sobre feminismo. Algumas pessoas podem até não gostar, mas o Emmanuel diz que o maior feminismo é a mulher ir para dentro do seu lar e educar o seu filho. É o maior ato de grandeza que nós poderemos ter, é esse. E aí ele vem dizendo, né, que ainda a escola, a melhor escola na questão 110, ainda é o lar. Então essa escola bendita que nos dá Jesus, né, para que nós possamos trabalhar a nós mesmos, nós deveremos assim olhar com muito amor, com muita atenção, todos que estão conosco. Todos que estão conosco. A importância que eles têm na nossa vida. Em que eu posso auxiliá-los, em que eles podem me auxiliar. Porque nós estamos juntos no mesmo barco, né, com as mesmas dificuldades, não se colocando nem maior, nem menor, mas nesse equilíbrio, nesse respeito, porque a gente precisa dentro do lar manter essa chama do respeito acesa. Nós não podemos atirar
as palavras da forma como a gente deseja. Nós não podemos julgar aqueles que estão à nossa volta do jeito que nós achamos que podemos julgar, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que quem julga é só Deus. Jesus só veio trazer lei de amor. Está no Evangelho. O que Jesus veio trazer? Ele é um modelo e guia de quê? Do amor. Jesus não julga ninguém. Ele trouxe o caminho. Ele trouxe a verdade. Ele trouxe a vida. O Evangelho fala que Deus julga. Só que o julgamento de Deus também tem uma questão. Não é julgamento, é lei de causa e efeito, né? Então, meus irmãos, né, deu a nossa hora. Eu queria agradecer pela atenção de vocês. Que Jesus continue vibrando em nossos corações e que a gente possa se entusiasmar, porque essa palavra é grega que fala de Deus dentro de mim, para nos conhecer e conhecer o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Pode pagar. Muito bem, minha amiga, obrigada, gratidão de coração pelas reflexões. Creio que todos nós vamos sair daqui com um pouco mais de esclarecimento sobre o nosso papel tão importante dentro do lar. E principalmente de olharmos para nós mesmos, né, Simone? Que muitas vezes nós somos o sicômoro do nosso próximo. Exatamente. Então, gente, é isso. Temos um olhar de humildade para podermos enxergar em nós o que precisamos modificar. E em nos modificando, nós conseguiremos modificar para melhor a atmosfera da nossa casa e do nosso lar. Com certeza que sejamos a mudança que nós desejamos no outro, que sejamos nós a fazermos, não é mesmo? Dando o exemplo, praticando a tolerância, o amor, o perdão, a paciência, e aí nós receberemos em troca tolerância, amor, perdão e paciência. E se não recebermos, paciência, aí já não é conosco, já é entre a pessoa e Deus, mas nós fizemos a nossa parte como cristãos, e como cristãos devemos seguir o exemplo que Jesus veio nos ensinar. Façamos então por onde merecermos sermos chamados de cristãos, seguindo o exemplo que Santo Agostinho também nos trouxe, consultando a nossa consciência, com certeza de estarmos fazendo sempre o nosso melhor. Jesus nos abençoe. Nós vamos então para a segunda parte dos daquele momento, né, meus irmãos? Todo mundo aqui acredita em Espírito, gente? Se todo mundo acredita em Espírito, então nós vamos convidar a todos para fechar os olhos, para neste momento podemos entrar em oração, rogando a presença dos nossos mentores, que conosco estão, mas que possamos senti-los a nos envolver com a sua luz, com o seu amor, a nos amparar. Só depende de nós desenvolvermos essa sensibilidade. Água da vida é água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reduz em mancheiras, desperta o meu ser para recomeçar. Desperta, Senhor. Vem, vem, Senhor. Põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Que em coração possamos estar sintonizados com a luz maior,
Senhor, liberta minha alma, inspira e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e me conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim, cuida de nós, Senhor. Ampara e me conduz. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Simone, você faz a prece para nós, por favor? Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, com o nosso coração, a nossa mente voltados a Ti, em gratidão por tudo que tem nos concedido. Nesta noite de muita fraternidade e amor, nós rogamos aos amigos espirituais que possa visitar os nossos lares, que possa, Senhor, nos entusiasmar com Teu Evangelho de luz, a iluminar a nossa consciência, acertar os nossos passos, para que possamos, Senhor, já neste momento, ser o homem de bem que nos convida todo o Teu Evangelho. Nesta noite também, nós rogamos por todos os nossos irmãos que retornaram e retornam à pátria espiritual, que possa, Senhor, a Tua imensa misericórdia que nunca nos faltou, acolhê-los com carinho, com amor. E também rogamos pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados nas penitenciárias, nos acolhimentos institucionais, que perambulam pelas ruas, que possam, Senhor, receber as nossas vibrações de amor neste momento. Visita, Senhor, todos os lares edificados nessa escola bendita que é a nossa terra, esse hospital, essa oficina. Fica conosco, Jesus, em nosso coração, porque sabemos que o Teu reino de luz está em nosso coração. Graças a Deus. E nós vamos rogando a nossa querida e amada Rabi da Galileia que aceite o convite de permanecer em nossos corações, que possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares, com segurança, nos dando uma noite restauradora das nossas forças, que possa aliviar os nossos corações e nos fortalecer nessa jornada. Oh, Rabi da Galileia,
Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo caminho. Brilha na terra e no meu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi, na Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Todos bem, meus amigos? Oh, coisa boa, né? Tem alguém que esteja nos visitando pela primeira vez, além da Simone? Todos tranquilos? Ok? Você também? Então, nós temos aqui no Ponto de Luz um hino, e que todos nós que já conhecemos a letra, se não cantarmos o hino em homenagem a vocês que estão nos visitando pela primeira vez, quem não cantar não vai para o céu. Então você vai ver que todo mundo canta. É homenagem a vocês, mas todo mundo é obrigado a cantar, senão não vai para o céu. Como é o nosso hino, gente? O ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. O ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração, a cumprir esse verado cristão. O amar dos instruídos é importante, Por quê? Pois que eleva, pois que educa, e nos faz mais cristãos. Que mais? Pois que eleva, pois que educa, e nos faz mais cristãos. E aí a nossa família universal, estamos aqui reunidos. Muito obrigada.